Eu não sei você, mas esse início de ano, ele tem sido um ano que tem gerado algumas tensões, não é? Usar essa palavra, o Gustavo pode colocar já o PowerPoint também. Tem gerado algumas tensões, que tem gerado instabilidades, tem gerado problemas geopolíticos, problemas econômicos, problemas que vão resultando em questões emocionais, problemas que estão mexendo com a ordem das coisas. Isso não é simplesmente a minha percepção, mas estudiosos de diferentes áreas têm falado sobre isso, têm tido o mesmo diagnóstico, estudiosos da área da psicologia, sociologia, filosofia, ciência política, economistas. O mundo está confuso. Agregado a isso, nós temos o avanço tecnológico. A inteligência artificial tem mexido também com muita coisa, tem abalado muita coisa por aí. Eu li o livro recentemente, o autor falando que nos anos, aí eu não consigo precisar, mas nos anos que seguirão, a tecnologia vai substituir profissões, pessoas, vai dizimar praticamente algumas áreas. E esse é um problema que está mexendo, está deixando o mundo instável. Eu olho para os nossos jovens, não é também? Que está sendo formada por um algoritmo, está sendo orientada, está sendo direcionada, em vez de ser direcionado por fundamentos mais sólidos. Instabilidade. No ano passado, no mês de agosto, a CNN lançou uma matéria com um título bem interessante, porque 2026 pode ser um dos anos mais cruciais de uma geração. Em outras palavras, amigos, não temos dúvidas que a gente está vivendo momentos cruciais. E aqui entra um ponto que eu diria que está mexendo com nossa identidade humana. Está, de certa forma, como diz um autor, não sei se você já ouviu falar, um filósofo chamado Bauman, está transformando a nossa identidade em uma identidade líquida. Ele usa o termo modernidade líquida, que mexe com a identidade, ou seja, nada tem sido feito para durar, nem valores, nem vínculos, nem identidade. Tudo se torna provisório, descartável, ajustável ao momento. Compromissos assustam, convicções são vistas como rigidez. A própria identidade se torna algo temporário. Talvez esta manhã eu esteja falando para alguém que, diante dos desafios da humanidade, esteja muito mais do que perplexo. Alguém que está olhando para os desafios da sociedade, do mundo, está se perguntando quem de fato eu sou, quem de fato nós somos. Talvez exista aqui algum jovem que frequenta a igreja, está envolvido na igreja, mas quando vai para o mundo digital, quando vai para a universidade, tem ouvido interpretações do nosso tempo, do nosso momento. E isso está confrontando a sua identidade. Isso está confrontando o entendimento de quem ele é. E amigos, eu não tenho dúvida de que há um poder diante do nosso contexto de grande conflito, que de forma silenciosa está trabalhando para
destruir a nossa identidade. Está trabalhando para destruir quem nós somos como cristãos. Destruir a identidade do povo de Deus. Por isso eu digo que hoje, a maior crise que nós estamos enfrentando ou vamos enfrentar, não é uma crise externa, é uma crise interna. Não é o que está acontecendo no mundo que vai mais nos afetar e não deveria nos preocupar, mas o que está afetando a nossa identidade, porque esta é a maior crise, uma crise identitária. Mesmo que nem sempre percebamos, nossa identidade corre riscos reais em meio a um ambiente tão fragmentado, barulhento, instável. É por isso que nesses próximos 3 sábados nós vamos desenvolver uma série, Fé em Tempos de Instabilidade. E hoje nós vamos falar sobre identidade. Todos os textos nós vamos ao livro do Apocalipse. E hoje eu quero ir com você ao livro de Apocalipse capítulo 1. Nós vamos ler o verso 5 e o verso 6. Mas antes eu preciso contextualizar, enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia. O livro do Apocalipse ele foi escrito por João. Deus deu a visão a João e orientou João a enviar as cartas a uma igreja pequena. Uma igreja que estava enfrentando desafios. Uma igreja que estava enfrentando desafios internos dentro da igreja, mas desafios externos. Uma igreja que estava vivendo um momento confuso, turbulento. Uma igreja que estava perdendo a sua fé. Uma igreja que estava perdendo a sua identidade. Uma igreja que estava se questionando. Então Deus manda João escrever Apocalipse. E manda enviar. E o livro do Apocalipse foi composto com a intenção de prover esperança e incentivo. E definir, de fato, quem os cristãos eram. Os cristãos cheios de temor. Os cristãos cheios de instabilidade. Os cristãos que estavam com medo. Eles recebem a carta de João. E é curioso, amigos, que antes de João falar de besta, antes de João falar de juízo, antes de João falar de profecia, João fala de identidade. João fala e tenta fundamentar quem o povo era. Mas aqui eu abro um parênteses, e você vai me entender ao longo do sermão, ou pelo menos no final você vai compreender o que eu quero dizer quando eu estou abrindo esse parênteses. Identidade geralmente nos leva a desenvolver e a seguir valores e crenças. Por exemplo, guarda do sábado, fidelidade a Deus, são valores e crenças bíblicas, importantes. Mas a identidade é mais profundo do que isso. A identidade vai muito mais além do que simplesmente crenças. Repito, não estou aqui tirando as crenças da sua importância, mas a identidade vai muito mais além do que isso, e você vai me entender no final dessa mensagem. João capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ao que nos ama, algumas Bíblias dizem, aquele que nos ama, e quem nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, constituindo-nos reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória, o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Esse texto ele responde 3 perguntas. Quem nos define? O que nos sustenta? E quem somos afinal? O início do versículo 5 fala um pouquinho sobre Jesus.
Mas, na sequência, o texto, que é uma doxologia ou um cântico antigo, ele começa a falar o que Cristo faz. E a primeira afirmação, no meio do verso 5, que responde à primeira pergunta, o que nos define, o texto diz que Cristo é aquele que o quê? Cristo é aquele que nos ama. Meu querido amigo, o que João está querendo dizer aqui? Você não é definido pelo que é. Você não é definido pela profissão que tem. Você não é definido pelo que você faz. Você não é definido pelo que você conquistou. Você é definido a partir do amor de Deus. Deus não te valoriza pelo que você faz ou deixou de fazer. Deus não te valoriza porque você pecou muito, pecou pouco. Deus não te valoriza se hoje, nesta manhã, você está vivendo em pecado. Deus não te valoriza se esta manhã você está com a consciência pesada. Deus está dizendo para você, eu te amo. E é curioso que o texto bíblico, a palavra amor aqui, está no presente contínuo que diz, não é aquele que nos amou, é aquele que continua o quê? Nos amando. É aquele que continua nos amando, independente do que somos ou fazemos. Por isso, essa manhã, a palavra de Deus está dizendo para você, jovem, irmão, que está vivendo uma vida confusa, você que está em dúvida sobre doutrina, sobre crença, você que está numa vida de instabilidade, você que talvez não foi reconhecido e carrega uma herança emocional por falta de reconhecimento, você que talvez não foi valorizado pelo pai, por onde você está, a palavra de Deus está dizendo, ei, essas coisas não definem quem você é. O que define quem você é que Deus te ama como você é. A sua identidade é definida primeiro pelo amor de Deus. E é isso que João está falando. O texto é simples, amigos. Mas o texto, ele é profundo. Deus nos ama. E você precisa entender isso. Repito, antes de João falar de besta, antes de João falar de juízo, antes de João falar de profecia, João está dizendo para mim e para você, ei, Deus te ama. Você é um filho amado de Deus. Todas as manhãs, você precisa acordar, você precisa se levantar com o senso e dizer para você mesmo, eu sou amado por Deus. Você precisa levantar e durante o dia, se algo acontecer, se um pensamento ruim vier à sua mente, se alguém te ridicularizar, se você inclusive pecar, você tem que repetir para você, Deus o quê? Me ama, porque o que me define é o amor de Deus. E amigos, isso aqui é tão impressionante. Eu repito, o Apocalipse, antes de falar de obediência, antes de nos chamar a obediência, ele afirma o amor de Deus. Antes de falar de juízo, ele fala de redenção. E quando colocamos ordem correta, graça antes da lei, amor antes do juízo, a fé deixa de ser peso e se torna uma resposta a Deus. E mais do que isso, a fé, além de, em vez de amedrontar, porque muita gente vive com medo, ela, em vez de amedrontar, ela vai gerar arrependimento, confiança e transformação. Por isso, quando o mundo perde o rumo, quando o mundo perde as bases, quando a vida está confusa, quando os problemas afetam de forma, a nossa vida de forma intensa, Deus está dizendo, e Deus aqui está usando João para escrever uma igreja que estava precisando reafirmar a sua fé. A primeira coisa que Deus fala para a igreja é, Deus te ama. Deus te ama, e é isso que te define, em nome de Jesus, amém? O amor de Deus. A segunda pergunta, o que nos define? Além da primeira pergunta, o que nos define? A segunda pergunta, o que nos sustenta?
É curioso que a primeira verdade do amor de Deus é expressa na evidência desse amor que está aqui. Aquele que nos ama, nos libertou dos nossos pecados. Por meio do quê? Do seu sangue. O que nos sustenta? Eu sei que você percebe e vive isso na pele. Vida cristã nem sempre é um mar de rosas. Vida cristã nem sempre é linear, como a teologia da prosperidade prega por aí, não é? A vida cristã é uma vida de lutas. É uma vida de orações não respondidas. A vida cristã é uma vida que nem sempre a gente está forte. E se a sua vida dependesse da sua vida cristã, você talvez nem estaria aqui, porque o que te sustenta não é o que você faz. O que te sustenta, segundo o texto, é o sangue de Cristo. Ah, pastor, a minha vida, ela está confusa. Ah, pastor, a minha vida, ela está difícil, está tudo desabando. João está dizendo para nós, tudo nesse mundo muda, tudo nesse mundo desaba, mas o sangue de Cristo te libertou, e isso que te sustenta, em nome de Jesus, amém, amigos? É o sangue de Cristo que nos sustenta. Algo alcançado no passado garante a nossa vida e a nossa sustentação no presente. Mais uma vez, eu tenho que falar, talvez aqui existam pessoas frustradas, decepcionadas, desmotivadas, pessoas que perderam a esperança. Talvez aqui existam jovens que estão na igreja, mas está tendo a sua fé desafiada ao mesmo tempo que está aqui, mas não está totalmente aqui. Está fisicamente presente, mas a sua crença está ruindo. A sua vida cristã está sendo abalada. A sua vida com Cristo está sendo destruída, seja por vozes, seja inclusive por outras religiões que se mostram com uma espiritualidade mais leve, mais emocional e menos exigente. Esse jovem vem à igreja, escuta uma verdade que chama a renúncia, a fidelidade ao compromisso, sai daqui, lá fora, escuta outra verdade, mais confortável, mais adaptável. Meu querido jovem, o que te sustenta não são pessoas. O que te sustenta não é inclusive a religião. O que te sustenta, segundo João, é o sangue de Cristo que te libertou. Não são os amigos, não são as redes, não são as vozes. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente vem para a igreja esperando um apoio, mas dentro da igreja existem pessoas humanas, pecadoras. A gente sai daqui e vai para outro ambiente onde a gente talvez encontre um apoio, mas esse apoio com o tempo ele passa. Por quê? O que sustenta? Claro que os relacionamentos são importantes. A comunhão, a vida em comunidade, ela é importante, e nós temos que falar sobre isso, mas o que vai sustentar a sua fé é o sangue de Cristo, amigos. É o poder de Cristo. Sua identidade precisa ser firmada no sangue que te libertou. Viver sustentado pelo sangue de Cristo significa, antes de tudo, parar de tentar sustentar sozinho. Quando você ora, quando não tem força, quando você vai à palavra de Deus, não porque você quer ser fiel a Deus, mas porque lá você encontra força para ser fundamentado no sangue de Cristo. O sangue de Cristo é você dizer, hoje eu não tenho força, mas a cruz de Cristo continua tendo. É isso que João está falando. Aquele que nos ama, aquele que deu a vida, ele me libertou dos meus pecados, por meio do seu sangue. Meu querido amigo, isso é identidade. Isso é o que define quem você é. Isso é que vai fazer você viver nesse mundo sem ser abalado. Aquele que te ama é o que te define, o amor de Deus te define. E o que te sustenta é o sangue de Jesus. E é curioso, amigos, quando a gente entende que não é a nossa fé que nos sustenta, mas o sangue de Cristo, a gente inclusive começa a olhar para as outras pessoas também
com os olhos diferentes, não é? Porque a gente percebe que o que está me sustentando não é as minhas práticas religiosas, mas o que está me sustentando é o poder, o sangue de Cristo. Você olha para as pessoas de forma diferente, você acolhe mais, caminha junto. Quando a cruz sustenta a nossa identidade, a fé deixa de ser peso e se torna um descanso, mesmo em tempos de instabilidade. O que te define? Primeira pergunta que você tem que entender é o amor de Deus. É isso que te define. O que te sustenta? O sangue de Jesus. E aqui nós temos a terceira pergunta: quem nós somos, afinal? Olha o texto. Eu vou ler desde a metade do verso 5 para a gente ir caminhando de forma lógica. A primeira pergunta, quem nos define? A segunda pergunta, quem nos sustenta? E a terceira pergunta, o que nós somos, afinal? Ao que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, constituindo-se-nos reino e o quê? Sacerdotes. Quem você é? Quem nós somos? Segundo o texto, reis e sacerdotes. Amigos, isso aqui é muito profundo. Nós somos, segundo João, reis e sacerdotes. Esta é a nossa condição alcançada na cruz de Cristo. Você não é um médico, você não é um professor, você não é um advogado, você não é um empresário. Essas coisas não te definem. Você é rei e sacerdote. Deus te colocou nesta condição. Eu trouxe aqui algumas leituras, não está passando? Pablo, não está passando aqui? Primeira, isso aqui é apenas para fundamentar, para que você possa entender a profundidade. Não só passaram a fazer parte do seu reino, como súditos, mas também foram constituídos reis com ele, partilhando de seu ofício sacerdotal, por se identificarem com sua morte e ressurreição. Quem você é? Você é rei e sacerdote. Isso que Cristo te deu. A sua identidade, por isso que eu disse que vai muito mais além de crenças. A sua identidade é definida. Por isso, no mundo antigo, amigos, reis e sacerdotes detinham o mais poderoso status em relação às esferas políticas e religiosas. Pode passar o próximo. Assim como Israel no Êxodo, o povo de Deus no Novo Testamento é sempre amado por Cristo e está liberto da escravidão do pecado, tornando-se o quê? Reis e o quê? Sacerdotes. O que te define? Deus te ama, o amor de Deus. O que te sustenta? A cruz de Cristo. Quem você é? Rei e sacerdote. Guarde isso na sua mente. O povo salvo por Deus já foi elevado aos lugares celestiais, participando com Jesus de sua glória, muito embora viva presente nesse mundo. Em contraste, aqueles que se encontram fora da graça divina são chamados de os que habitam sobre a terra. O que isso impacta a nossa vida? Por que entender isso é importante? Porque, amigos, a gente precisa entender que o nosso mundo não é onde? Aqui. Nós pertencemos a outro reino. Ah, pastor, o mundo está confuso. Ah, pastor, as coisas estão difíceis. Ah, pastor, o senhor não sabe a tempestade que eu estou enfrentando na vida. Deus está dizendo para você, como disse a igreja ali, na igreja, na área da Romana,
asiática, Deus está dizendo para você, você não é desse mundo. Esse mundo não é o seu lar. E o comentário bíblico adventista em conexão com isso, olha que interessante, explica que a conexão de alguém com seu país o torna leal à sua pátria. Pode passar, Pablo. Onde quer que more, deve ser conduzir de modo a honrar o bom nome de seus pais. Manter em mente o tipo de vida que se espera viver no céu, nos guia na vida terrena. A pureza, humildade, gentileza e o amor que esperamos experimentar na vida por vir, podem ser demonstrados aqui. Nossas ações revelam se somos cidadãos de onde? Dos céus. O que te define? Você é amado por Deus. O que te sustenta? O sangue de Cristo. Quem você é? Cidadão do reino de Deus. E um último texto. Embora os remidos ainda estejam na terra, esse amor extraordinário os leva a sentir-se e a viver como reis e sacerdotes que habitam nos lugares celestiais. Como grupo, são o reino de Deus, pessoas unidas em Cristo, a igreja de Deus neste mundo. Individualmente são sacerdotes. Assim como os sacerdotes do Antigo Testamento têm acesso imediato a Deus, sua presença dá esperança quanto ao futuro para os seguidores de Cristo. À medida que a história deste mundo se aproxima rapidamente do seu fim, eles sempre podem se achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? O que te define? O amor de Deus. O que te sustenta? O sangue de Cristo. Quem você é? Rei, cidadão do reino e sacerdote de Cristo. Por que isso é importante, pastor? Por que isso muda? O que isso muda na minha vida? Tudo. Porque o que nos define, entender quem nós somos, vai definir como nós devemos o quê? Viver. Não é a política que define a nossa esperança, não é o medo que governa nossas decisões, não é o caos do mundo que molda a nossa identidade. Somos cidadãos do céu vivendo temporariamente na terra. E amigos, e se fomos constituídos sacerdotes de Deus, isso significa que não mais vivemos desconectados de Deus. No Antigo Testamento era o sacerdote que tinha acesso a Deus. Quando Cristo morreu, Ele te constituiu, Ele me constituiu sacerdote. Nós temos acesso direto a Deus, não é por pastor, não é por padre. Você tem acesso a Deus direto, e você tem que viver como um sacerdote, abençoando pessoas, cuidando de pessoas. Você não é um profissional de qualquer área que seja, você é um sacerdote de Deus onde você está. É isso que você é isso que a palavra de Deus está falando, é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Meu querido amigo, na prática, como isso tudo funciona? Significa viver com pureza quando o mundo normaliza o pecado. Significa com humildade, ter humildade quando o mundo valoriza o orgulho. Significa ter gentileza quando o mundo escolhe a agressividade, inclusive quando nós estamos defendendo e falando da verdade. Precisamos ter amor pelas pessoas. Por isso, querida igreja, não importa o que aconteça ao redor, sua fé, sua vida, sua identidade é definida pelo que Cristo fez, é sustentada pelo sangue de Cristo. Você é um rei e um sacerdote de Cristo. A sua identidade não é sustentada por sua crença. Pastor, que é isso? É verdade. Não estou aqui minimizando a crença, mas se você tiver a sua vida fundamentada na crença, qualquer ideologia,
qualquer pessoa, qualquer papo mais bonito vai destruir a tua fé. A sua identidade tem que estar fundamentada no sangue de Cristo. E você precisa entender que você é cidadão do reino de Cristo, que vive segundo a palavra de Cristo. Entendeu? Está claro isso aqui? E um último PowerPoint para terminar. Um autor desconhecido, lá no século II, descrevendo como ele compreendia, como ele via os cristãos. Pode passar? O último slide, pode passar? Passa. Olha só. Os cristãos vivem em seus países, mas como estrangeiros. Participam de tudo como cidadãos, mas suportam tudo como forasteiros. Toda pátria lhes é estrangeira, e toda terra estrangeira lhes é pátria. É assim que você tem que viver. É assim que você tem que colocar os seus objetivos de vida. É assim que você tem que andar. Aqui está a essência do cidadão do reino de Deus. O cidadão que compreendeu que vive pelo sangue de Cristo. O cidadão que compreendeu que é amado por Cristo. O cidadão que compreendeu que tem um chamado de ser sacerdote. Por isso, meu apelo, meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido jovem, o meu apelo é para que você possa assumir esta identidade. Que você possa viver como Deus quer que você viva. E aí sim, você não vai ser abalado. Você não vai ser surpreendido. Você não vai ser levado por qualquer vã doutrina. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, que a Tua graça, Senhor, possa continuar nos alcançando. Que a Tua graça possa continuar nos fortalecendo. Que a Tua graça possa continuar derramando o Teu Santo Espírito sobre nós. E nos fortalecendo como pessoas do Teu reino. Que nós, Senhor, possamos dia após dia levantar e viver a nossa vida apesar dos acertos e dos erros, lembrando que o Senhor nos ama. Que nós, Senhor, possamos dia após dia entender que a vida não é sustentada por vitórias. A vida não é simplesmente nas montanhas, mas às vezes nos vales. Apesar da vida ser assim, que nós possamos entender que o Teu sangue derramado na cruz do Calvário vai nos sustentar nesta vida. E que possamos aprender, Senhor, que nós pertencemos ao Teu reino. Nós somos reis juntos contigo e somos sacerdotes. Que a nossa vida seja vivida com esse entendimento. Nós somos reis e nós somos sacerdotes. Nós não somos cidadãos dessa pátria. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Pedimos a Tua bênção também sobre os nossos jovens que vão sair hoje à tarde para fazer pesquisas. E as pessoas que vão recebê-los, que já estejam sendo tocadas pelo Teu Santo Espírito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. Bom sábado. E à tarde também, às 17h30, temos um JA, um programa único, diferente, para que você possa vir e participar. Deus os abençoe. Eu tantas vezes já ouvi dos Teus feitos, Teus milagres, a história do Teu povo fiel.
das tuas curas incontáveis, de como o mar vermelho se abriu, e como foi que o morto ressurgiu, de como o azeite não acabou, e como um leproso se curou. Consigo